Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Queridos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você está vendo este vídeo. Estamos aqui novamente para podermos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, ok? Então nós já tivemos aí 29 aulas a respeito do livro de Apocalipse. Essa é a aula de número 30. Nós estamos aí hoje entrando no capítulo 7 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, é o último livro da sua Bíblia, da minha Bíblia, ok? Então, se você está chegando agora aqui no canal Gospel Tech 316, eu sou Alessandro Moraes e nós temos aqui eu tenho aqui já vários estudos que eu já ministrei no canal, né? Tem um estudo do Alicerces Firmes, tem estudo de escatologia, tem estudo do livro de Romanos, do livro de Efésios, do livro de Gálatas, ok? Todas as aulas que eu gravo aqui, elas ficam armazenadas nessas playlists, tá? E o interessante, vale dizer para vocês, que é tudo gratuito, tá? Você não precisa ser membro do canal, você não precisa pagar nada para poder assistir essas aulas, porque o meu objetivo aqui é fazer com que o maior número de pessoas possam realmente entender o conteúdo da Bíblia, né? Não somente ler e entender, ok? A única coisa que eu te peço é que se você ainda não é inscrito aqui no canal Gospel Tech 316, que você clique ali no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu lançar uma vídeo aula nova, a plataforma, o YouTube, vai te avisar que tem uma aula nova lá. Ok, pessoal? E também, lógico, né, compartilhe essas aulas com outras pessoas para que a boa nova, para que o evangelho, para que a palavra de Deus possa chegar ao maior número de pessoas. Beleza? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? Tema, às vezes, que você já ouviu falar, muitas pessoas não ouviram, muitas pessoas conhecem, outras não conhecem, e a respeito dos 144 mil selados, né? Mas vamos tentar hoje aqui dar uma esclarecida nesse texto. Sempre nós estamos utilizando aqui nas nossas aulas desse estudo do Apocalipse a visão pós-tribulacionista a milenista, tá? Para quem ainda não sabe, está chegando agora, não sabe o que é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? A parte do milênio, né? Os pré-milenistas, os pós-milenistas, os amilenistas. No início aqui desse curso do estudo do Apocalipse, eu dei uma boa abrangida sobre todos os temas, explicando o que significava cada um, tá? E falando que nesse estudo do livro do Apocalipse que nós estamos fazendo, nós estamos utilizando a visão ou a interpretação pós-tribulacionista a milenista, tá? Então, você não sabe o que é isso, volta lá nas primeiras aulas e você vai saber exatamente o que é, tá? Então, nós vamos estudar aqui esses 144 mil selados de acordo com essa visão. Vamos estar orando para dar início? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós glorificamos teu santo e poderoso nome, nós te bendizemos, ó Deus, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Obrigado por mais esta manhã, obrigado por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este tempo precioso, onde nós podemos parar um pouco da nossa vida corrida, da nossa agitação, para poder sentar, ouvir, estudar a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é tão importante no nosso dia a dia, tua palavra que é tão importante para as nossas decisões, Senhor, cotidianas, tudo aquilo que nós vamos no nosso dia decidir, fazer. Nós tivemos o conhecimento da tua palavra, Senhor, com certeza tudo ficará mais fácil, Senhor. Então nos ajuda a cada dia, Senhor. Nos abençoa a cada dia, Pai. Faça que nossa mente, nosso coração realmente aprenda da tua palavra, que a gente possa praticar ela, Pai, a cada dia das nossas vidas.
Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos. Então, nosso título da aula de hoje, a aula número 30, né? Os 144 mil selados, tá? Então, nós vamos estar aí vendo o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Tem 17 versículos. Hoje nós vamos aí do versículo 1 até o versículo 8, ok? E depois, na próxima aula, a gente vai finalizar o capítulo 7. Então, eu queria estar lendo com vocês aqui, capítulo 7 de Apocalipse, né? Do versículo 1 até o versículo 8, para nós darmos aí uma entendida mais geral nesse capítulo 7. Então, diz assim: os 144 mil selados de Israel. Depois disso, vi 4 anjos em pé, 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12 mil. Amém, queridos? Então, esses serão aí os 8 versículos que nós iremos estudar dessa aula número 30, ok? Então, né, começando novamente aí pelo versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, esse capítulo 7 aqui do livro de Apocalipse, ele vai descrever praticamente a mesma cena do capítulo 6 que nós estudamos, das aberturas dos selos, tá? Porém, ele conta uma outra perspectiva. Então, ele vem depois do capítulo 6, na ordem das visões de João, mas não parece ser a sequência da ordem dos eventos. Ou seja, lá no capítulo 6, nós estudamos sobre o quê? 4 cavalos. E aqui nós vamos falar sobre os 4 ventos. Lá no capítulo 6, os cavalos trazem o quê? O juízo. E aqui os ventos do juízo estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra, que estão segurando os 4 ventos, indica o quê? Que o juízo que vai desabar sobre a terra é um juízo universal, ok? Esse juízo virá sobre toda a terra. Ninguém vai escapar. O controle divino sobre os cavaleiros e sobre os ventos, ele assegura que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem, né? Então a igreja de Deus, o Israel de Deus atual, que é a igreja de Deus, estes serão que marcados, serão selados, serão separados, tá? Para que ela fique segura antes dessa destruição vir. Então, essa destruição, ela vai desabar sobre o mundo, né? Mas a igreja de Deus será indestrutível. Aí os versículos 2 e 3 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com a voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano
à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos seus servos do nosso Deus. Então, Deus faz aqui o quê? Uma distinção entre o seu povo e os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não creem em Deus, tá? Então, antes que venha esse tempo de terror, esse tempo de devastação, os fiéis, a igreja verdadeira, o Israel de Deus, tem de ser marcado com o selo de Deus, tá? Será que é um selo literal? Será que é uma marca? Será que é uma tatuagem? Será que é algo visível? Né? Creio que não. Creio que aqui são simbolismos. Então, Fritz Heinecker, comentando sobre o selo, escreve o seguinte: para os contemporâneos do profeta, selo teria conotado a marcação de gado ou a tatuagem de escravos e soldados, especialmente os que estavam a serviço do imperador e que poderiam ser reconhecidos por sua marca se desertassem, se largassem o imperador, né? A marcação de um soldado ou membro de uma associação na mão, no ombro, pescoço, ela era usada para selá-lo, para marcá-lo como sendo um devoto religioso, ou seja, um membro de uma milícia sagrada, né? Então a gente entende aqui que quando a pessoa é selada, quando a pessoa é marcada, seja da forma que for, ela é uma pessoa separada para aquilo e é uma pessoa que vai ser reconhecida no decorrer de todo o tempo. Quem olhar para ela vai ver que ela tem uma marca e ela pertence a alguém, certo? Então a marca, nesse caso, era um sinal de consagração a uma divindade. Poderia se referir à marca que os profetas trariam em sua fronte, pintada ou tatuada, ou poderia se referir aos amuletos carregados na fronte ou na mão, tá? Então a destruição não pode dar sua largada antes dos remidos serem selados. Então aqueles 4 anjos, né? Ou os 4 cavaleiros, 4 anjos que estão segurando os ventos, 4 cavaleiros que vai trazer a destruição, eles não podem iniciar essa destruição na terra antes da igreja ser separada. Então, os selados não precisam temer o juízo. A igreja verdadeira do nosso Deus vivo, aqueles que realmente servem a Deus, o Israel de Deus, que é a igreja de hoje, nós não precisamos temer esse juízo. Né? O castigo que deveria cair sobre nós já caiu sobre Jesus na cruz. Então, segundo William Hendricks, o selo tem 3 significados. O que significa esse selo? Primeiro, proteção. Ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que o túmulo de Jesus foi selado. Então, selo significa uma proteção. Selo também significa o quê? Uma propriedade. Então, lá na antiguidade, escravos podiam ser selados pelos seus donos, pelos seus proprietários. A marca do dono era inscrita nos escravos. Quem violava esse escravo atacava diretamente o dono dele. Então, esse selo nos dá a garantia que nós somos uma propriedade exclusiva do Deus vivo. Então, nós somos protegidos, somos propriedades de Deus. Terceiro, genuidade. O que está selado não pode ser adulterado. Então, nós temos essas 3 propriedades, né? Então, nós somos protegidos, temos dono, nosso Deus, temos propriedade e genuidade. Então, nós somos genuinamente do nosso Senhor, do nosso Deus vivo. Ninguém pode nos adulterar. Então, Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Parece que são frases iguais, mas tem diferença. Né? Então, Deus vai livrar o seu povo durante a tribulação, na tribulação, e não da tribulação. Então, todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostra que a igreja
não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação, né? Aqui nós já começamos a ver que tem interpretações diferentes, porque muitas pessoas acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, ela vai ser arrebatada secretamente. Numa vinda secreta de Cristo, a igreja fiel é arrebatada aos céus, né? Então não vai passar por essa tribulação na terra, não vai passar por esse período onde os cavaleiros trarão a destruição, onde os anjos soltarão os ventos, trarão a destruição. Mas, né, de acordo com o estudo aqui, a interpretação que nós estamos fazendo, nós cremos que a igreja vai passar sim pela tribulação. Então, a igreja será poupada na e não da tribulação. Então, aqui temos a resposta à pergunta dos ímpios: quem poderá suster-se diante do Deus irado? A resposta da Bíblia é que aqueles que foram selados como propriedade de Deus estarão em pé diante do trono, com vestes brancas e palmas nas suas mãos, celebrando a Deus eternamente. Então, os salvos terão 3 tipos distintos de glória, né? Quais são esses 3 tipos distintos de glória? Primeiro, a glória da sua aparência, vestiduras brancas e palmas nas mãos. Segundo, a glória do seu serviço, estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico, ou seja, adorando a Deus constantemente. E terceiro, a glória do seu lar eterno. É uma comunhão com Deus e provisão celestial. William Hendricks, falando sobre a bem-aventurança dos remidos na glória, diz que os redimidos descansam, veem a face de Cristo, ouvem, agem, desfrutam de prazeres, vivem e reinam. William Barclay diz que há 3 elementos nessa visão do capítulo 7. Mas antes de entrar nessas visões, né, voltando um pouquinho aqui na tela anterior, nós temos aqui novamente reforçando, né, quando os ímpios perguntam quem poderá ficar de pé, quem poderá viver diante desse Deus irado que está mandando sobre nós aqui na terra toda essa destruição. Quem poderá? Somos nós, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, o Israel de Cristo, Israel espiritual, ok? Então, quem é hoje o Israel Cristo? É o Israel espiritual, é a igreja, é todos aqueles que o amam, todos aqueles que o servem. Então, estes serão selados, serão separados, e esses estarão de pé diante do Cordeiro em glória. Glória na sua aparência, glória no seu serviço e glória no seu lar eterno. Ok, pessoal? E aqui, né, William Barclay diz também que há 3 elementos nessa visão desse capítulo 7. Primeiro elemento, uma advertência. Tempos difíceis estão pela frente, ou seja, tempos de tribulação. Será o tempo da grande tribulação. Então, temos uma advertência aqui. Segundo, uma segurança. Então, apesar de ter um tempo de tribulação, uma advertência, nós temos também uma segurança. Que segurança? Que os selados do Deus vivo, a igreja verdadeira, jamais será condenada com o mundo. Então, nós passaremos pelas provas vitoriosamente, né? Agora, o que significa passar pela prova vitoriosamente? Passar por esse tempo de tribulação vitoriosamente. Será que nesse tempo da grande tribulação, esse tempo que acontecerão coisas horrendas sobre a terra, um tempo que haverá muitos desastres, né? Terremotos, provavelmente meteoros caindo sobre a Terra, alterações de clima, vulcões entrando em erupção,
furacões aumentando de poder, enfim, todos esses meios naturais que vêm sobre a Terra e que destroem várias coisas, né? E além desses eventos esses eventos naturais, terão também a perseguição da igreja pelo anticristo. Teremos dificuldades, né, como a própria palavra de Deus diz, de comprar, de vender, enfim, são várias coisas horríveis que estarão acontecendo nesse período de tribulação sobre a terra. Como nós, a igreja de Cristo, a igreja selada, vai passar vitoriosa por todo esse tempo, né? Será que nós viveremos todos esses anos de tribulação e não teremos nenhuma perseguição, não passaremos fome, não seremos martirizados? Como será que vai acontecer? O que nós temos que entender, queridos, é que para nós, cristãos, aqueles que realmente creem, né, na palavra de Deus, a nossa esperança é a vida eterna, né? Nós temos que entender que a gente pode passar pela primeira morte, que é a morte física. Então quer dizer que a gente, nesses eventos que vão acontecer sobre a Terra, nesse período de grande tribulação, a gente pode vir a morrer. Morrer por um desastre, morrer por perseguição, enfim. Mas nós teremos a certeza que estaremos diante do Cordeiro, glorificados, para adorar a Deus, para estar num lar eterno. Essa é a nossa vitória, ok? Então, deixar bem claro aqui que a gente pode passar pelas provações desse mundo, mas nós teremos a vitória. Que vitória que é essa? A vitória da vida eterna, tá? A certeza da nossa glorificação, ok? Então, essa é a nossa segurança. Teremos um tempo de tribulação, um tempo muito difícil na terra, mas nós temos uma segurança. E nós estaremos diante do Pai, vitoriosos na vida eterna. Tá? E voltando aqui para o texto, né? O terceiro elemento diz que nós teremos uma recompensa. Então, os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram a Cristo como sendo seu Senhor e Salvador, desfrutarão da bem-aventurança eterna, ok? Então, esses elementos nós temos que ter em nossa mente. Terá um tempo difícil, tempo de tribulação, mas nós temos uma segurança que nós já fomos separados, já fomos selados por Cristo. E o terceiro é que a nossa vida eterna será junto do Pai, tá? Bom, aí entrando aí nos versículos de 4 a 8, nós vemos aí que na perspectiva divina, do céu, esses selados, esses que são separados, parece que tem um número exato, né? Vamos ler aqui, do versículo 4 ao 8, diz assim: Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Ok? Então, né, se nós somarmos aí 12.000 de 12 tribos, vamos ter aí os 144.000. Bom, esse número ele é visto e também ouvido, tá? Aqui no 7, capítulo 7 do Apocalipse, João ouve. Nós fomos lá no capítulo 14 de Apocalipse, e reconta novamente, né, sobre os 144.000, a gente vê que João vê. Então, o número dos selados, ele é declarado por revelação expressa.
Deus conhece os que lhe pertencem. Então, esse grupo de pessoas que vai ser selada, que vai ser separada, é um grupo contável para Deus. Esse número, 144.000, para nós é metafórico, né? Ele é mais um símbolo do que uma estatística, segundo o estudioso Michel Wilcock. Ele representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. Então, 144.000 é um número metafórico, é um simbolismo, é um número que significa o quê? Todos os cristãos que realmente creem em Cristo. Então, as 12 tribos de Israel não apontam aqui para o Israel literal, mas o Israel espiritual. O Israel hoje, que é a igreja de Cristo. Júlio Andrade Ferreira diz que encontramos, antes de Cristo, a igreja na forma de Israel. Tá? Então, antes de Cristo, quem que era a igreja? Era o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, ok? Israel era aqueles que eram pertencentes a Deus. Agora, depois de Cristo, no Novo Testamento, Israel se encontra na forma de igreja. Então, quem é o Israel agora, nos tempos atuais que estamos vivendo? É a igreja verdadeira, tá? Assim, toda a igreja de Cristo é selada e está segura. Então, quando nós lemos que Deus selará os 144.000 das 12 tribos de Israel, quer dizer que de uma forma total, de uma forma completa, Deus selará toda a sua igreja de hoje, que é o Israel de hoje. Então, toda a igreja de Cristo é selada, está segura. Bom, sobre esse número, né, 144.000, tem 3 interpretações principais, tá? Tem outras, sim, tem outras, mas tem 3 principais que eu acho que vale a pena nós conhecermos aqui, se você já não ouviu falar. Eu creio que talvez você já tenha ouvido falar. Primeira interpretação é do quê? É dos testemunhos de Jeová, ok? Então, testemunhas de Jeová, você sabe, que são aquelas pessoas que se reúnem, são aquelas pessoas que geralmente saem no domingo, de manhã, batendo em porta por porta, né? Eles têm um entendimento um pouco diferenciado sobre várias coisas da Bíblia, e aí é considerado uma seita, né? Por quê? Por causa dessas divergências bíblicas. Então, os testemunhas de Jeová, eles entendem que a igreja que vai morar no céu limita-se apenas a esse número de 144.000, ok? Todas as demais pessoas, criaturas, que receberão a vida eterna, não terão parte na igreja, mas viverão nessa terra sob o domínio de Cristo Jesus e sua igreja dos céus. Então, eles entendem que vai existir um céu, tá? Esse céu, juntamente com esses 144.000, vão estar lá governando a terra aqui embaixo. Então, de qualquer forma, eles entendem que terá vida eterna, mas que somente 144.000 vai estar no céu, vivendo uma vida comandando os que estiverem aqui na terra, né? Eu creio que, se for somar os 144.000, quer dizer, se for somar a quantidade de pessoas que frequentam, né, a Igreja do Testemunho de Jeová, eu creio que seja mais de 144.000 pessoas. Aí eu fico me perguntando, se eu estou numa religião, eu estou numa igreja que afirma que o céu é melhor que a terra, que o céu é algo esplendoroso, maravilhoso, e que só 144.000 pessoas vai para lá, daqueles que forem realmente fiéis,
Então eu vou estar disputando essa vaga com meu irmão que está do meu lado, né? Se Deus está limitando realmente para viver no céu, que é o melhor lugar, um número específico de 144 mil pessoas, e se na igreja que eu vou, se na religião que eu sirvo, existe muito mais que 144 mil pessoas, eu estou disputando com meu irmão do lado, né? Uma corrida. Eu quero entrar lá, não, você fica, porque eu vou entrar, você fica. É estranho, né? Então, essa visão, essa interpretação dos 144 mil, segundo os testemunhos de Jeová, é estranha. Bom, tem uma outra interpretação, muito conhecida também, que é a interpretação dispensacionalista. Né? William Goetz diz o seguinte: são selados 144 mil judeus para pregarem o evangelho em todo o mundo, sendo protegidos sobrenaturalmente por Deus, enquanto realizam essa missão. Então, esses são israelitas que estarão vivendo no tempo da angústia de Jacó. Embora as tribos tenham cessado, Deus as conhece e preservará um remanescente até restaurar o reino a Israel. E esse será o tempo da plenitude dos gentios, com a plenitude do número dos gentios completos. Então, os dispensacionalistas entendem que esses 144 mil referem-se aos judeus que se converterão depois do arrebatamento e antes do milênio, e que viverão na Palestina no período da grande tribulação e serão poupados dos juízos que virão sobre o anticristo. Então, esses judeus aguardarão Jesus Cristo, seu rei, em sua segunda vinda, quando destruirá o anticristo e implantará o seu reino milenar. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre essa interpretação dispensacionalista, tá? O que é isso aí? São pessoas que creem na pré-tribulação. São pré-tribulacionistas e são pré-milenistas, tá? Pré-tribulacionistas e pré-milenistas. O que isso significa? Significa que eles acreditam que haverá um arrebatamento da igreja secreto, né? Um arrebatamento onde as pessoas sumirão da terra, ok? E essas pessoas irão para o céu e não passarão por esse período de tribulação na terra, né? Quanto aqueles que ficarem aqui na terra, né, passarão por esse período da tribulação, esses outros estarão nos céus, foram arrebatados, estarão nos céus, estarão lá vivendo com o Cordeiro, festejando com Cristo, tal, enquanto aqui na terra vai estar um desastre total, né? E aí eles creem que quando tiver esse período de tribulação na terra, Deus vai levantar esses 144 mil judeus para poder pregar a palavra de Deus, para poder evangelizar as pessoas no período da tribulação. Para essas pessoas que ficaram aqui na terra, que não foram arrebatadas, ter uma segunda chance. E aí eles creem que Cristo, depois, no final da tribulação, quando ele vai derrotar o anticristo, eles creem que Cristo vai encontrar aqui mais pessoas convertidas para poder também levar essas pessoas ao céu, né? Então essa é a visão dos dispensacionalistas ou dos pré-tribulacionistas, que acreditam, né, em duas vindas de Cristo, duas vindas separadas. Agora, de acordo com nossos estudos que nós estamos fazendo aqui, na visão pré-milenista ou amilenista, pré-milenista histórica, tá? Porque a visão pré-milenista, a interpretação pré-milenista tem a histórica e tem a atual. Então nós estamos aqui falando da visão
amilenista ou pré-milenista histórica, que são bem parecidas. Então, para os pré-milenistas históricos e amilenistas, esse número é simbólico. O número 144.000 não é estatístico, mas metafórico, é um símbolo. Primeiro, vamos lá, fazer algumas contas aqui. Por que que nós acreditamos que esse número seja simbólico? O número 3 significa trindade, né? O que que é trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 3 é multiplicado por 4, que indica o quê? A inteira criação. Porque os selados de Deus virão da onde? De toda a terra. Virão do norte, do sul, do leste e do oeste, né? De toda a terra. Então, se a gente multiplicar o número 3, que significa trindade, pelo número 4, que indica o que? A inteira criação, nós teremos o quê? O número 12. E o que o número 12 indica? Né? Ela indica a antiga dispensação, que é ali dos patriarcas, né? Os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, e indica também a nova dispensação, que são os 12 apóstolos, tá? Então, a antiga dispensação, antes de Cristo, né? Os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. E a nova dispensação, depois de Cristo, que indica os 12 apóstolos, né? Então, aqui temos uma ideia do que? Da igreja antiga, do Israel literal de Deus, da igreja antiga e da nova dispensação, que é a igreja espiritual de Deus, o Israel espiritual. Então, se a gente multiplicar esses números, que são a antiga dispensação, 12, com a nova dispensação, mais 12, ou seja, 12 patriarcas com 12 apóstolos, nós obtemos o número 144, ok? E aí nós podemos ver também, no próprio livro de Apocalipse, nós vamos ver ainda, que ele descreve a Nova Jerusalém, né? Então ele fala que a Nova Jerusalém tem 12 portas, com o nome das 12 tribos e os 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Lemos também que a altura do muro dessa Nova Jerusalém é de 144 côvados, com o objetivo de acentuar o fato que 144.000 significa não uma pequena parte da igreja, mas uma grande parte, né? A igreja militante, a igreja que lutou por Cristo, que acreditou, que ficou firme. Então, esse número 144, 12 vezes 12, ele é multiplicado por 1.000. E 1.000 é o quê? É 10 ao cubo. O que é 10 ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, um cubo perfeito. E significa o quê? Inteireza, reduplicada, né? Então, de acordo com o Apocalipse 21:16, que nós ainda vamos estudar, os 144.000 selados das 12 tribos do Israel literal simbolizam o Israel espiritual, a igreja de Deus na terra. William Barclay é bem claro nessa questão. O que o William Barclay diz? O número 144.000 não é uma limitação, pois representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Jesus Cristo. Ou seja, 12 vezes 12 me dá 144, multiplicado por 1.000. 1.000 é o quê? 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, que indica o cubo perfeito. Então, 12 vezes 12, 144 vezes 1.000, 144.000. Então, 144.000 não é uma quantidade limitada, né, e excludente. Esse número é um imaginário judeu, é a quantidade que inclui o todo, o conteúdo completo daqueles que creem em Cristo. Então, esse número não pode aplicar-se às tribos de Israel,
Martin Lloyd Jones diz que é quase ridículo concluir que esse número signifique 144 mil judeus. Então, as 10 tribos de Israel já haviam desaparecido do cativeiro assírio. Quando Israel, a tribo do norte, foi levada cativa à Síria, né? E as duas tribos do sul que sobraram, Benjamim e Judá, haviam perdido sua existência nacional quando Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo. Então, primeiro, ali aquelas 10 tribos do norte desapareceram quando foram levadas cativas, tá? E depois aquelas tribos que sobraram de Benjamim e Judá no sul perderam também sua existência nacional quando Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, no Império Romano. Então, o símbolo significa Israel segundo a carne. Por que foram omitidas dessa lista que nós lemos lá as tribos de Efraim e Dan? E colocadas em seu lugar Levi e José. Então, essa lista aí, nós lemos ali, a ordem das tribos, né, foi trocada. E não temos nenhuma lista das tribos semelhantes a essa em toda a Bíblia. Então, se a gente pegar lá no Antigo Testamento, essa ordem que nós lemos aí das tribos, né, começando por Judá, não tem no Antigo Testamento essa ordem dessas listas. E por que que Deus tirou dessa lista a tribo de Dan? Por que que Deus inseriu Levi, a tribo de Levi, sendo que a tribo de Levi não se misturava com as outras tribos? Era uma tribo separada para serviço do Senhor. E está aqui nessa tribo de Apocalipse, está aqui nessa lista de Apocalipse, né? Então, segundo Apocalipse 14, 3 e 4, os 144 mil foram comprados por Deus de entre os da terra e não da nação judaica somente. Assim, João queria dizer que as 12 tribos de Israel não é o Israel literal, mas é o Israel verdadeiro, é o Israel espiritual, é a igreja atual. Então, a igreja é o Israel de Deus. O Novo Testamento considera a igreja o verdadeiro Israel espiritual. Quem é de Cristo é descendente de Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. O verdadeiro judeu não é o descendente físico de Abraão nos dias de hoje, mas é o descendente espiritual. Então, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão, o verdadeiro Israel espiritual de Deus. Em Esmirna havia judeus físicos que eram sinagogas de Satanás. Eram judeus de fato, nascidos, mas não o Israel espiritual. A igreja é a nova Jerusalém, o povo de Deus. Concluímos então que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Por isso, esta interpretação é a que melhor faz jus ao sentido do texto e mostra o relacionamento que há entre as duas multidões. Elas são constituídas das mesmas pessoas, aquelas que foram seladas, guardadas por Deus. Amém, queridos? Então, só reforçando aqui, né, sobre esses 144 mil, que não é um número literal, não é um número excludente. O que é um número excludente? Que só vai para o céu 144 mil pessoas e o restante vai ficar aqui na Terra, tá? Então, como nós vimos aí, de acordo com a interpretação amilenista, esse 144 mil é um número simbólico, é um número que simboliza o quê? Toda a igreja. A igreja tanto do passado, do Antigo Testamento, como a igreja depois de Cristo, a igreja nossa, que vivemos hoje. O Israel de Deus verdadeiro, que é o Israel espiritual, que é a igreja de hoje. Então, os 144 mil é um símbolo que significa toda a igreja, ok? Então, Deus vai separar, Deus vai selar toda
a sua igreja, ok? Então, espero que tenha ficado claro, apesar de ser uma lição difícil, tenha ficado claro na mente de vocês que Deus, apesar de todas as tribulações que vão vir aqui na terra, todos os problemas que vão acontecer, Deus vai separar todo o seu povo, toda a sua igreja, tá? E nós passaremos seguros por essa tribulação. Poderemos, lógico, sofrer, mas no final estaremos juntos com o Senhor na eternidade, ok? Então é isso, pessoal. Vamos estar orando aí para encerrarmos a aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo contigo, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por nos dar a segurança, ó Pai, que nós realmente somos povos selados, povos separados por Ti, povo que podemos acreditar, ó Pai, que estaremos contigo, Senhor, na glória, que seremos vitoriosos e teremos um corpo glorificado e iremos te adorar, te louvar e teremos a segurança de uma vida eterna junto contigo. Nada se compara, ó Pai, nada se comparará a essa vida eterna juntamente contigo, Senhor. Que o Senhor nos sustente a cada dia, que o Senhor nos proteja a cada dia, que o Senhor nos livre de todo mal, que a cada dia nós possamos buscar intimidade contigo, o teu Santo Espírito em nossas vidas e a palavra que nos sustenta e que nos alimenta, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós te agradecemos e pedimos. Amém. Amém, queridos. É isso aí. Espero que você tenha gostado da lição. Deixa seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal e até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, um grande beijo a todos.